Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio do Colégio Heitor Villa-Lobos. Vamos para a primeira aula de projeto de vida dos segundos anos. E o tema da aula é: A vida pode ser fácil, mas não é algodão doce. Eu vou ler o nome da aula antes de me apresentar, porque realmente a gente está passando por um período que, para muitas pessoas, está sendo razoavelmente fácil, mas realmente não está sendo algodão doce para ninguém, verdade? Meu nome é Eliane Urbanski. Estou com os professores colega de trabalho André Aguinaldo e André Costa. Sejam bem-vindos a mais essa aula. Olá, tchutchuquinhos, né? Grande alegria, nós estamos mais um ano, né? Seguindo aí esse distanciamento, essa recomendação. Estamos aqui, né, de forma remota para poder oferecer para vocês um pouquinho de conhecimento e que a gente possa aprender um pouquinho mais e colocar em prática na nossa vida, tá bom? Eu sou o professor André Neves, ou André Costa, tá bom? E para mim é um prazer muito grande estar com vocês que estão nos assistindo, com esses nobres professores que estão conosco aqui também. Eu sou o André Aguinaldo, muito prazer. Essa nossa aula de projeto de vida é uma aula que eu gosto muito, porque numa situações em que muita gente está perdendo a vida, nós estamos fazendo para vocês, trazendo para vocês projeto de vida. E eu me sinto muito honrado de estar nessa função e gosto muito dela e ter que fazer ela com o maior carinho possível para todos vocês. A vida pode ser fácil, mas não é algodão doce. Tem como objetivo a formação do ser autônomo, solidário e competente, que é o pilar realmente das aulas de projeto de vida, transformar, ajudar o estudante, o adolescente, a ser aí, a ter um pouco de autonomia, ou, né, quanto mais autonomia, melhor. Solidário, que é uma característica, uma virtude extremamente importante para todos os seres humanos, e competente, que é uma habilidade aí extremamente importante para o século XXI. As habilidades que nós iremos trabalhar nessa aula, desenvolver nessa aula, é o autoconhecimento, autoconfiança, determinação, otimismo, iniciativa, resiliência é a palavra-chave dessa aula, eu acredito, entusiasmo, perseverança, proatividade, autonomia, produtividade e compromisso. As capacidades que a gente almeja alcançar a partir dessa aula e em todas as 40 aulas durante o ano, é refletir sobre o projeto de vida como algo pelo qual você é responsável. Você é responsável pela sua vida. Você pode estar agora sob a tutela do seu pai, da sua mãe, ou de algum responsável por você, mas toda a sua vida é de tua responsabilidade, seus cuidados pessoais, seu projeto de vida, os seus sonhos, tudo é de responsabilidade sua. A virtude que nós iremos trabalhar também é a temperança, que é uma virtude muito bonita, e compreender as exigências da maturidade para posicionamento responsável do mundo. Na fase da adolescência, a gente quer muito ser independente, mas muitas vezes a gente quer ser independente sem um posicionamento responsável para a gente e para o mundo também. E essa questão é uma reflexão que nós professores temos que sempre jogar para vocês, essa perguntinha aí. Você quer ser independente, mas você tem responsabilidade para ser independente? Não é verdade, André? É verdade. E tudo vai depender, gente, como que nós vamos lidar em determinadas situações. Porque tudo que aquilo que é lógico que a gente for fazer, ela vai ter uma consequência para a vida da gente. E por mais que às vezes, né, a gente, como o título diz ali que pode ser fácil, mas ela não vai ser, ela não é algodão doce, ela não vai ser assim para sempre. Algum momento, alguma coisa pode acontecer. Né? Nós, lógico, vamos ter que estar nos preparando, né? Estarmos preparados para aquilo que possa acontecer e já ciente que coisas ruins também podem acontecer. Nem sempre coisas boas vão acontecer. Mas, de alguma maneira, nós temos que estar preparados. Aí vem a questão de como que nós vamos lidar. Ao ver essa imagem, a primeiro momento, eu deduzi que aquelas gotinhas fossem chuva, né? Aparentemente chuva caindo das nuvenzinhas. Mas a gente pode perceber que uma delas fez com que aquilo fosse como se fosse balãozinhos, né? Impulsionando ela para cima. Então, tudo vai depender de como que nós vamos lidar. Né? Algumas acomodaram, estavam ali satisfeitas com aquilo que estava acontecendo,
mas uma não, uma foi um pouquinho mais além. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que parar e pensar naquilo que está acontecendo e tomar uma atitude diferente, né? De sermos diferentes em determinada situação, né, André Aguinaldo? Eu acho que vou fazer um paralelo aqui, uma interdisciplina. Se eu estiver errado, André me corrige. Eu vou traduzir assim, que as quatro imagens de baixo estão na fase líquida e as imagens de cima estão na fase gasosa, pode ser? Podemos dizer, né? Vamos dizer que as de baixo, elas se precipitaram, a gente usa esse termo, né? Estão precipitando, formando chuva. E já de cima já está virando vapor, né? Já está acima de 100 graus. Né? Isso é física ou química? É um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, né? Beleza. Físico-química. Beleza. Um dos grandes paradoxos do nosso mundo contemporâneo é o fato de estarmos em crise e, ao mesmo tempo, não admitirmos a dor. Para o mínimo incômodo, procura-se um remédio atacando-se os sintomas, mas contornando as causas do sofrimento. A gente não quer parar de sofrer, continua sofrendo, né? É o sofrimento de estimação. Estão proibidos no conforto do lar e do jogo da aparência das reuniões sociais. A morte, a melancolia, o desespero, a angústia, o luto. E nesse mundo em que aparentemente sofrer é sinal de fracasso, questões cruciais muitas vezes não são atacadas de frente. Somando-se ao fato de uma eterna juventude ser o ideal contemporâneo, onde o antigo e saudável conflito do filho não querer ser como o pai, cede espaço para o desejo dos pais que querem ser como os filhos. Afinal, o imperativo é ser jovem a qualquer custo. Então, que os filhos ditem os ideais aos pais. Os filhos servem de exemplo. Então, os pais não querem ficar velhos, os filhos não querem, os pais não querem ficar velhos, querem ficar jovens, e os jovens querem ficar sempre jovens, mas querem ser um pouquinho mais velhos para ter independência. É uma das formas que a gente pode ver. Então, o pai e a mãe está sempre querendo vestir de coisa que agrade o filho, né? Fazer as vontades dos filhos. Mas os pais não podem ser jovens eternamente. Aliás, ninguém pode ser jovem eternamente. Então, fazem o que podem e o que não podem para a máxima duração da juventude dos filhos. Nisso, torna-se tensos o amadurecimento e a responsabilidade. Esta aula pretende propor um diálogo franco sobre esse assunto, ou seja, olho no olho. A vida pode ser doce, pode não significa que deve ser doce. Dialogar francamente a partir do artigo Meu Filho, Você Não Merece Nada, de Eliane Brum, sobre as exigências da maturidade para um posicionamento responsável do mundo, refletir sobre o enfraquecimento das frustrações como exercício de si, conforme os afetos mobilizados no percurso de um projeto de vida, é o que a gente vai fazer agora, né? Antes tem ali uma colocaçãozinha ali que o André colocou, nesse slide. Afonso, o mais bonito, viajou para o Rio de Janeiro. Foi ver de perto o mar que o pai ancorava no olhar. Eu estou no celular e é tão pequenininha as letrinhas. Encostou uma bailarina e voltou... Como é que é? Encantou uma bailarina e voltou casado. Nunca mais bebeu. Comentavam que ele foi o mais premiado dos filhos. Vivia dançando na corda bamba. Amava e era amado, sem fronteiras. Passou a andar na ponta dos pés, tomando cuidado e amor pelo mundo. Todos os habitantes da cidade viviam curiosos e invejosos. Todos queriam saber como era a vida de uma bailarina. Dentro de casa, um de nós existe, uma força pronta para dançar. Então, ali é um pensamento, né, de que realmente uma pessoa, quando convive com a outra, ela pega também algumas virtudes e habilidades, né? Ao conviver com os bem mais jovens, como aqueles que se tornaram adultos há pouco tempo e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante de uma geração mais preparada e, ao mesmo tempo, das mais despreparadas.
preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida, e por isso tudo sofre. Sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com um patrimônio da felicidade, e não foi ensinada a criar a partir da dor. Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que seus pais. Ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão de que a vida é fácil e que já nascem prontos. Bastaria apenas que o mundo conhecesse a sua genialidade. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram, e quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, sentem-se traídos, revoltam-se contra as injustiças e boa parte se emburra e desiste. Como esses estreantes na vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo, sem ter que lutar por quase nada de relevante, desconhecem que a vida é uma construção e para conquistar um espaço no mundo é preciso ralar muito. Com ética e honestidade, e não a cotoveladas e aos gritos, como se os pais não conseguissem dizer e o mundo que é o mundo que anuncia a eles uma nova e lá não muito animadora, viver é para os insistentes. Porque boa parte dessa nova geração é assim. Penso que este é um questionamento importante para quem está educando uma criança ou um adolescente hoje. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. E tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam felizes. Pais que fazem malabarismo para dar tudo aos filhos e protegê-lo de todos os perrengues sem esperar nenhuma responsabilidade nem reciprocidade. É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já tornassem devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível que uma vida sem frustração? Não é importante que os filhos compreendam que parte do processo educativo das premissas básicas do viver é frustração e esforço? Ou a falta e a busca, duas faces de um mesmo movimento? Existe alguém que viva sem confrontar dia após dia com limites, tanto das condições humanas quanto de suas capacidades individuais? Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que fulano é esforçado é quase uma ofensa. Ter que dar duro para conquistar algo parece vir assinalado com carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de medicina. Esse atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, uma coisa de filho de classe C, que ainda precisa assegurar o seu lugar no país. Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença, não menos fantasiosa, de que é possível viver sem sofrer. De que as dores inerentes a toda a vida são uma anomalia. E como percebo em muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito e a frustração é um fracasso. Talvez aí seja a pista para compreender a geração do eu mereço. A questão que poderia formular o filósofo Garrincha é: esses pais e esses filhos
combinaram que a vida seria fácil? É no passar dos dias que a conta não fecha e o projeto construído sobre fumaça desaparece, deixando nenhum chão. Ninguém descobre que viver é complicado quando cresce ou deveria crescer. Este momento é apenas quando a condição humana, frágil, falha, começa a se explicitar no confronto com os muros da realidade. Desde sempre sofremos, e mais, vamos sofrer, se não temos o espaço nem mesmo para falar da tristeza e da confusão. Me parece que isso que tem acontecido em muitas famílias por aí, que é isso que tem acontecido com muitas famílias por aí. Se a felicidade é um imperativo, o item principal do pacote completo, que os pais supostamente teriam de garantir aos filhos para serem considerados bem-sucedidos, como falar de dor, de medo, de sensação de se sentir desencaixado, não há espaço para nada que seja da vida, que pertence ao espasmo do crescer, duvidando do seu lugar no mundo, porque isso seria um reconhecimento da falência de um projeto familiar construído sobre a ilusão da felicidade e da completude. Quando o que não pode ser dito vira sintoma, já que ninguém está disposto a escutar, porque escutar significa rever escolhas, reconhecer equívocos, o mais fácil é calar. E não por acaso se cala com medicamentos e cada vez mais cedo o desconforto da criança que não se comportam segundo o manual. Assim, a família pode tocar o cotidiano sem que ninguém precise olhar de verdade para ninguém dentro de casa. Se os filhos têm o direito de ser felizes simplesmente porque existem, aos pais cabe garantir esse direito. Que tipo de relação pais e filhos podem ter? Como seria possível estabelecer um vínculo genuíno se o sofrimento, o medo, a angústia estão brevemente fora dele? Se a relação está construída sobre uma ilusão, só é possível fingir. Aos filhos cabe fingir felicidade. E como não conseguem, passam a exigir cada vez mais de tudo, especialmente coisas materiais, já que estas são as mais fáceis de alcançar. E aos pais, cabem fingir ter possibilidade de garantir a felicidade. E o que sabem intimamente é que é uma mentira, porque sentem na própria pele dia após dia. E pelo objeto de consumo, é pelo objeto de consumo que as novas que a nova família tem se isolado. Os pais fazem de conta. Ele pode continuar ali. Desculpa. Me perdi, Andrezinho. Voltei. Me perdi mesmo. É pelo objeto de consumo que a novela familiar se desenrola, onde os pais fazem de conta que dão o que ninguém pode dar e os filhos simulam receber o que eles podem buscar. E por isso, logo, é preciso criar uma nova demanda para manter o jogo funcionando. O resultado disso é pais e filhos angustiados, que vão conviver uma vida inteira, mas se desconhecem. E, portanto, estão perdendo uma grande chance. Todos sofrem muito nesse teatro de desencontros anunciados. E mais sofrem porque precisam fingir que existe uma vida e que na vida um sentido de que tudo pode. E acreditar que pode tudo é um atalho mais rápido para alcançar não a frustração que move, mas aquela que paralisa. Quando converso com esses jovens no parapeito da vida adulta, com suas imensas possibilidades e riscos tão grandiosos quanto, percebo que precisam muito da realidade. Com tudo o que a realidade é. Sim, assumir a narrativa da própria vida é para quem tem coragem. Não é complicado porque você vai ter competidores com habilidades iguais ou superiores à sua, mas porque se tornar aquilo que se é, buscar a própria voz, é escolher um percurso pontilhado de desvios, sem nenhuma certeza de chegada. É viver com dúvidas, é ter de responder pelas próprias escolhas, mas é nesse movimento que é a vida da vida da gente grande.
seria muito bacana se os pais de hoje entendessem quão importante quanto uma boa escola e um curso de línguas, a viagem, ou iPad, ou iPhone, é dizer de vez em quando: te vira, meu filho, você sempre poderá contar comigo, mas essa briga é sua. Assim como sentar para jantar e falar da vida como ela é. Olha, meu dia foi difícil, ou estou com dúvidas, estou com medo, estou confuso, ou não sei bem o que fazer, mas estou tentando descobrir. Porque fingir que está tudo bem, porque e tudo pode e que tudo pode significa dizer ao seu filho que você não confia nele, nem o respeita, já que trata como um imbecil, incapaz de compreender a matéria da existência. É tão ruim quanto ligar a TV em um volume alto o suficiente para que nada que ameace o frágil equilíbrio doméstico possa ser dito. Agora, se os pais mentiram que a felicidade é um direito do filho, merece tudo simplesmente por existir, paciência. De nada vai adiantar choramingar ou emburrar ou descobrir que vai ter que conquistar seu espaço no mundo sem nenhuma garantia. O melhor a fazer é ter a coragem de escolher, seja a escolha de lutar por seu desejo ou para descobri-lo, ou seja, para abrir mão dele. E não culpar a ninguém, porque eventualmente não deu certo, porque com certeza vai dar errado, e muitas vezes. Ou transferir para o outro a responsabilidade de sua existência. Crescer é compreender que o fato de que a vida ser falta não a torna menor. Sim, a vida é insuficiente, mas é o que temos. E é melhor não perder tempo se sentindo injustiçado, porque um dia ela também acaba. Esse texto é difícil, né? Eu me emocionei um monte de vezes e às vezes eu até não consegui terminar, porque realmente é muito forte, né? Porque realmente tem muita gente hoje que acha que nasceu já predestinado a ser feliz, e quando acontece alguma eventualidade, é muito decepcionante. E agora a gente está vivendo um ano que está tudo muito ruim, que está tendo muitas incertezas. Então, a frustração, ela passou a ser maior, né? Ali basta andar pelo mundo para testemunhar o rosto de espanto e de mágoas de jovens ao descobrir que a vida não é como os pais tinham lhe prometido. Expressão que logo muda para o emburramento. E o pior é que sofrem terrivelmente, porque possuem muitas habilidades e ferramentas, mas não têm o menor preparo para lidar com a dor e as decepções. Nem imagina que viver é também ter que aceitar limitações. E que ninguém, por mais brilhante que seja, consegue tudo o que quer. André, continua, por gentileza. Então, gente, esse texto, né, além de ser maravilhoso, ele reflete, né, aquilo que nós estamos vivendo, né? Então, assim, ninguém disse para nós que a vida seria fácil. Aqueles que têm, né, o princípio cristão, que é evangélico, sabe que dentro dos ensinamentos, né, bíblicos, nunca foi dito que a vida seria fácil, né? Pelo contrário, né? Sempre foi dito à luz lá dos ensinamentos bíblicos para aqueles que acreditam que teriam aflições, né? Todo mundo passaria por aflição. Então, a gente tem que ter, né, um pouco disso em mente. Então, você exige muito dos seus pais, avós responsáveis, tios, ou irmãos mais velhos? Gente, essa é uma pergunta que nós temos que responder de forma sincera. Às vezes, nós achamos que nós merecemos o mundo e que a gente não tem nada. E que o fato da gente não ter o que a gente quer, a gente acha que a vida é um fracasso para nós, e não é bem assim. Nós temos que entender isso. Quais as obrigações dessas pessoas com vocês? Você acha que essa pessoa tem essa obrigação mesmo? Acha isso normal? O que você acha que eles deveriam dar a você e ainda não deram? E por que deveriam fazê-lo? Você merece o que exige deles? Por quê? De onde vem tanto esse mérito que você acha que você merece? Então, acho que essa foi a leitura, né? Já foi feita a leitura, né, André? Do artigo, né? Que eu acho que foi esse texto antes. Só um comentário. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu vivi assim,
nesse frustramento aí, nessa frustração, melhor dizendo. Porque meus pais separaram muito cedo. E eu tinha na minha cabeça, assim, que na época, quando separaram, meu pai tinha uma certa condição financeira. E depois que se separou, as coisas não foram bem aquilo. E às vezes eu esperava um pouco dele, né? Não, talvez nem tanto a questão financeira, mas talvez uma presença maior. E quando eu entendi que eu não deveria estar cobrando dele isso, que por mais que seria na nossa cultura até então o normal, vamos dizer assim, mas quando eu parei de depender dele, muita coisa mudou na minha vida. Eu passei a caminhar sozinho, eu passei a depender de mim mesmo. E o fato curioso é que quando eu fui casar, eu expliquei para mim, né, para minha esposa, olha, é só eu, não tem ninguém por mim. Na minha vida nada foi fácil e nem vai ser. Então, né, você tem certeza, olha, eu não tenho nenhuma de cair morto, mas a única coisa que eu tenho é muita vontade de trabalhar, de ter as coisas. Então, você, né, aceita, mesmo assim, você ainda está disposta? E ela, né, prontamente aceitou. Então, assim, eu parei de esperar dos outros. Eu sei que a vida não vai ser fácil. E durante muito tempo eu tive assim comigo que eu era azarado, porque coisas acontecem com a gente o tempo inteiro. E eu tinha esse sentimento. E quando eu parei, assim, de certa forma, eu me libertei de achar que as pessoas eram obrigadas a fazer as coisas por mim, né, que as coisas não davam certo porque eu não tinha ninguém por mim, e as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu passei a entender que eu sou responsável de escrever a minha história, eu sou o responsável por buscar os meus sonhos, de me esforçar através do meu trabalho, do meu suor, do meu planejamento, né, do meu próprio esforço. E isso, gente, não tem coisa que pague, tá? Quando a gente começa a entender isso, lógico, é com o tempo. Eu não tive uma aula de projeto de vida, como nós estamos tendo agora, um professor me orientar. Porque muitas vezes eu ficava revoltado, poxa vida, eu não tenho nada, assim, né, é difícil a gente aceitar esse não que a vida nos dá. Mas isso é normal, gente. A vida, ela nos ensina. Não tem professor melhor, né, e maior e mais eficaz do que a própria vida, né? Do que as coisas que a gente vai vivendo. Né, André Aguinaldo? Sim, com certeza, né? E essa vida achar que é fácil, nunca vai ser fácil, nunca mesmo. Eu trouxe um vídeo aqui para poder fazer uma reflexão um pouco melhor sobre a questão do projeto de vida, de que a gente pode ou não pode tudo, mas eu vou deixar para lá, porque Eliane, você e Eliane, André, já falaram bastante sobre isso já, tá? E aí não precisa mais fazer isso aqui. Já contemplaram praticamente todas as perguntinhas que o vídeo apresenta aqui. E aqui, pessoal, fica aqui como sugestão para a gente ver outro dia, aí num dia de projeto de vida, e descobrindo, assim, as facilidades das vezes que nós temos na aula de projeto de vida, o diário de motocicleta, a gente assistir um dia desse aqui, né? Che Guevara, Gael Garcia Bernal, era um jovem estudante de medicina que, em 1952, decide viajar pela América do Sul com seu amigo Alberto Granado, Roberto de la Sena. A viagem é realizada em uma moto, que acaba quebrando após 8 meses. Moto boa, hein, André? Você diz na moto dessa, hein? E eu também. Eles, então, passam a seguir a viagem através de caronas e caminhadas, sempre conhecendo novos lugares. Porém, quando chega a Machu Picchu, a dupla conhece uma colônia de leprosos e passa a questionar a validade do progresso econômico da região, que privilegia apenas uma pequena parte da população, né? Então, é um filme bacana. Já assisti esse filme já 2 vezes. Muito bom. E nós passamos ele também na nossa aula, né? Um dia desse, no segundo ano, para que eles possam assistir a saga, as aventuras, e depois fazemos uma reflexão sobre esse vídeo. Para quem gosta de ler, tem a sugestão aqui de um livro na estante, O Olho de Vidro do Meu Avô, de Bartolomeu Campos de Queiroz, editora moderna. Memórias, reflexões, questionamentos, sentimentos. A linguagem poética de Bartolomeu Campos de Queiroz convida o leitor a viajar com o personagem narrador pelas relações familiares, pelo mundo dos temores, das descobertas, dos sustos e dos assombros que permeia o imaginário de cada um e de todos ao mesmo tempo. Então, são instruções, são sugestões de livro e filme que temos aqui. Praticamente todas as aulas, né, Eliane e André? Tem sugestão de vídeo e filme, né? E aqui, para terminar,
assim como no primeiro ano, quem vem no primeiro ano e agora está no segundo ano já com o Projeto de Vida no Heitor Villa-Lobos, aqui temos a mesma formação, a mesmo jeito de dizer que o Projeto de Vida te consiste, te induz, quer que você seja, ou seja, formado um ser autônomo, solidário e competente. Esse é um mantra que você deve escrever no seu caderninho aí, né? Qual é o objetivo maior do Projeto de Vida? É te formar autônomo, solidário e competente, gravar, escrever as coisas importantes, não só no seu projeto de vida, mas na sua vida, na sua alma, no seu dia a dia. E, por que não, na sua família. Tchau, galera. Deus abençoe cada um de vocês. E o objetivo dessa aula realmente é trazer os estudantes para uma maior responsabilidade e autonomia, para ser competentes e solidários durante agora e o seu percurso de vida inteira. Lembrando ali que o André deu sugestão do filme ali, Che Guevara, muitos adolescentes andam com a camisa de Che Guevara. Aqui no Brasil ele é considerado um herói, porque ele fez parte da Revolução Cubana, né? Em 1959, junto com Fidel Castro e Raul Castro. Então, ele é tido como um herói, mas esse filme aí aborda, ele foi, né, um revolucionário, digamos assim. E o que é importante nesse filme aí é mostrar que eles saíram para uma aventura e todos nós estamos na aventura da vida da gente, e a gente vai se deparar com problemas, com questões sociais, e isso é bacana, a gente ter esse olhar realmente individual e social também, para conseguir aí ser autônomo, solidário e competente, que é o intuito dessas aulas de projeto de vida. Tchau, Deus abençoe cada um de vocês. Também me despeço de vocês, fica aí esse ensino, porque a gente vai encontrar dificuldades, né, durante a vida da gente, e nem por isso nós vamos ter que desesperar. Isso é normal, gente. É normal acontecer coisas que fogem um pouquinho do nosso controle e as coisas não serem do jeito que a gente gostaria que seja, tá? Então fica aqui, né, para a gente meditar um pouquinho, pensar um pouquinho a respeito, anotar no caderninho de vocês, como o André Aguinaldo disse. Eu tenho certeza que vocês do segundo ano já têm esse caderno, né? Porque vocês já tinham no ano passado e agora vão continuar usando. Então, anotem aí e espero ver vocês na próxima aula, tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais, pessoal. Sejam, assim, bem-vindos mais uma vez à aula do Projeto de Vida, que é a primeira aula, né? E nós nos vemos no decorrer do ano, todo mundo de câmera aberta na sala de aula. Muito obrigado, até mais.